aqui. Qual vai ser a nossa fala? Deixa eu abrir aqui o material para nós então começarmos aqui. Espera aí, me dá só um minuto. E aí, o que vocês acharam da prova? Foi tranquilo? Eu achei tranquilo. A gente tentou trabalhar, fechar num tema, né? Num tema só. Mas que eu me lembro aqui. Ah, não esqueçam de entregar o trabalho do Estatuto do Idoso, tá? Quem tá entregando, eu estou devolvendo rapidinho, tá? É que teve uns que só visualizou. Eu coloco o 100% para dizer que eu visualizei isso, mas tem que postar no plural, tá? Tem que postar no plural. Bem, contestação. Deixa eu ver aqui. Ah, a foto não é obrigatório, tá? Se puder, fica legal. Eu tô curtindo muito ver a foto dos avós de vocês. Eu acho muito bonitinho. Mas às vezes não dá, né? Tá? Mas as perguntas, sim. As perguntas vocês respondem. A foto, se der, tá? Se der para colocar ali, coloca, tá bom? Fica legal. Gente, eu cheguei a entrar no módulo 10 do caderno 3 de explicar. Sim, eu acho que você tinha parado na página 118. 118? Tá, obrigado, viu? Então vamos lá, vocês estão vendo essa tela compartilhada aqui. A gente aumenta aqui um pouquinho. Então vamos lá, 118. 116. Lembra, eu cheguei a comentar assim mesmo, né? Então, 118, cheguei a trabalhar um pouco as ideias iluministas, então eu acho que eu parei aqui, né? Não, eu cheguei a comentar aqui um pouco. Acho que você já passou dessa página. Eu passei, não passei? Acho que você ia falar agora sobre os movimentos separatistas. Ah, é aqui, ó. Isso, perfeito, obrigado. É isso mesmo. A gente chegou na terça-feira, a gente chegou sim a comentar aí sobre isso, tá? Então vamos lá. Bem, primeiro, então vamos entender, né? As rebeliões elas não têm um caráter de processos de independência, tá? É muito comum os alunos confundirem isso, tá? Por quê? Porque, é claro, as rebeliões nativistas, elas estão muito próximas do ponto de vista de questionamento do período dos movimentos de independência do Brasil, tá? Então, é muito comum. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que esses movimentos, eles têm um interesse de resolver o que eles consideram como questões injustas a interesses locais, tá? Ou seja, no dia a dia, pessoas que trabalhavam e que entendiam que a fiscalização e os impostos cobrados pela coroa era injusto, era alto, e isso gerou esses movimentos, tá? Que nós pudemos juntos, né? Conhecer alguns na terça-feira. Então hoje a gente vai fazer esse complemento, né? Pegando esses com um título bem característico, né? E entender o que cada um desses movimentos, então, estavam trazendo para o Brasil. Tudo bem? Então a gente vai continuar, então, com esse assunto, só que agora especificando, né? A questão relacionada a movimentos que aqui já começam a ganhar um caráter separatista, mas entendam que não tem caráter
de independência, tá? Por parte não tem caráter de independência por parte claro, dos locais, né? Na verdade, é mesmo a questão relacionada a uma melhor situação de convívio, de negócio, de trabalho em relação a essas localidades. Tudo bem? Então, eu vou ler aqui alguns trechos e aí peço para que vocês, então, se possível, né, puder grifar, fazer anotações aí, vai ser importante no processo, tá? Vamos conhecer juntos, então, a conjuração mineira. O que aconteceu, então, né? O que seria isso? Conjurar, como está do ladinho, é importante essas palavrinhas do lado, né? Conjurar significa conspirar, ou seja, é uma conspiração contra a autoridade. Nós já vimos que outros movimentos também questionam sobre esse poder autoritário, injusto, né? Que cobrava muitos impostos. Então, isso continuou em várias regiões do Brasil, né? E aqui a gente vai entender, então, a chamada conjuração mineira. Ele diz o seguinte, a situação econômica de Portugal se agravava continuamente após o Tratado de Methuen. Ao mesmo tempo em que precisava de mais recursos da colônia para cobrir as negociações comerciais com a Inglaterra, a produção da região mineradora já apresentava sinais de esgotamento. Então, Portugal se vê num grande problema. Primeiro porque o ouro, né, é uma riqueza, mas ela não é renovável, né? Então, na medida que a região mineradora começa a mostrar que está acabando, faz com que Portugal, então, não resolva o seu problema, porque nesse período do século XVIII, ou na sua metade, né, o Brasil, Portugal, ele está muito endividado em relação à Inglaterra, tudo bem? Aí ele diz o seguinte, além de aumentar a fiscalização para combater o contrabando, lembram que o ouro, né? Isso a gente viu em aulas anteriores, né? Foi criado uma casa de fundição com o intuito, né, de fundir esse ouro e já descontar o imposto devido, né? Então, foi uma das tentativas que Portugal fez para tentar controlar melhor essa sonegação ou chamado contrabando, né? Quando, então, as pessoas tentam sair com ouro sem pagar o imposto, tudo bem? Bem, além disso, eu pulei esse parágrafo, tá? Além disso, em 1785, para aumentar ainda mais a presença da metrópole na economia do Brasil, um decreto da rainha, da rainha Maria I determinou a proibição de oficinas de manufaturas na colônia, impondo dessa forma a venda de mercadorias trazidas de Portugal. Isso foi a gota d'água. Por quê? Deixa eu explicar. Porque aquelas pessoas que abriram o seu negócio ou que aos poucos estavam, né, tentando produzir seus próprios produtos para poder vender, por esse decreto, eles tinham que fechar os seus negócios. E pior, colocava eles na obrigação de comprar tudo de Portugal. Tudo bem? Ou seja, olha o que ela fala aqui, determinou a proibição de oficinas de manufaturas na colônia. Tá? Então, a venda de mercadorias só poderia ser feita entre Portugal e colônia, e não entre colônia e Portugal, e pior, entre colônia e qualquer outra região que quisesse comprar determinadas mercadorias. Isso foi a gota d'água, né? Isso foi. Tanto é verdade que olha como o texto do parágrafo 4 coloca, a insatisfação explodiu
com a determinação da primeira derrama. Embora tenha sido instituída em 1750, essa medida nunca tinha sido tomada. E aí, mesmo nos anos em que a arrecadação foi inferior a 100 arrobas, essa medida nunca tinha sido aplicada, mesmo nos anos em que a arrecadação foi inferior a 100 arrobas. No entanto, em 1788, o Visconde de Barbacena, então novo governador da capitania de Minas Gerais, determinou que a derrama fosse executada, provocando grande revolta, né? Grande revolta entre os moradores da região. Os grandes mineradores temiam perder seus bens, assim como as camadas médias, tá? Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Portugal está muito endividado com relação à Inglaterra. E Portugal quer descontar na colônia brasileira suprir as dívidas que ela fez com a Inglaterra. Então, foi por causa disso, né, que os movimentos separatistas começam a acontecer no Brasil. E aqui, ó, nós vamos ter, então, a Conjuração Mineira, que é uma conspiração, tá, organizada, tudo bem? Organizada e muito clara nos objetivos que ela quer. Olha só, ó, se você puder grifar essa parte, ele fala: inspirados pelas ideias iluministas, um grupo de moradores das Minas passou a organizar uma revolta contra o domínio português. Proprietários de minas e de terras, intelectuais, profissionais liberais, militares e padres, olha só, né? São várias camadas insatisfeitas, né? Participaram do movimento que ficou conhecido como Conjuração Mineira, tá? E aí, entre as reivindicações, é bom a gente citar e grifar cada uma delas. Primeiro, tornar a capitania de Minas Gerais uma república independente. Nota a consciência crítica dessas pessoas, porque o Brasil era uma colônia. Ou seja, já imaginou uma colônia virando uma república? Nossa, né? Para a época, criar uma universidade em Vila Rica, tornar o povo intelectualizado, perdoar as dívidas dos colonos com impostos, estimular a produção manufatureira local e criar uma guarda nacional. Ou seja, então, dá para perceber que eram medidas, claro, não beneficiava a todos, mas tem um caráter extremamente intelectual nessa conjunção, tá? Então, notem o teor dela, né? Como a coisa, então, foi, né? E aqui, gente, é interessante que a bandeira dos conjurados praticamente é a mesma bandeira de Minas Gerais. Olha só as palavras, né? Libertas, que serás também, ou seja, significa liberdade, ainda que tardia, né? Que é o mesmo dizer da bandeira de Minas até hoje. Então, através das aulas de história, a gente começa a entender que bandeiras também têm suas histórias. E a de Minas se encaixa nessa importante conjuração, também reproduzida como conspiração mineira. Tudo bem, gente? Tá? Então, olha só, o movimento ele foi tão importante, tão intelectualizado, tão racionalmente executado, que até bandeira tinha sobre isso, tá? Como vocês podem ver aqui, né? E aí, é claro, né, que nós temos aí alguns participantes, é claro, os que pensam, né, alguns em destaque, só que nós temos aqui o chamado processo e punição, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Ele fala, ó, após as informações da denúncia, o governo suspendeu a derrama e começou, ó, a investigar e a prender os conjurados. Comunicou o vice-rei, instalado no Rio de Janeiro, que determinou uma devassa,
processo para apurar detalhes do movimento. Aos poucos, os participantes foram presos. O poeta Cláudio Manuel da Costa, né, ele acaba sendo encontrado enforcado, e os demais conjurados foram sentenciados, tá? E aí o que acontece, né? Essas pessoas foram sentenciadas à morte, né? Por crime de lesa majestade, ou seja, foi intitulado que eles traíram o rei a partir do momento da configuração da Conjuração Mineira, tudo bem? E aí, o único participante que teve a pena de morte mantida, né, foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o mais modesto dos participantes da conjuração. Ele sim foi enforcado em praça pública, tá? Aí, vamos entender esse processo, né? Eu acabei pulando, mas eu vou voltar para a gente entender a importância dele. Ó, ele fala o seguinte, ó. Os demais conjurados foram sentenciados à morte pela rainha Maria I, por crime de lesa majestade, que era traição ao rei. Mas os participantes de mais posses receberam clemência, o perdão da rainha, e tiveram suas penas transformadas em prisão perpétua ou decreto, exílio forçado, em outras colônias portuguesas na África. O único participante teve a pena de morte mantida foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. O mais modesto dos participantes da conjuração foi condenado ao enforcamento. Em 21 de abril de 1792, 3 anos após a descoberta do movimento, Tiradentes foi enforcado no Rio de Janeiro, sede da coroa. A sentença determinou que após sua morte, o corpo deveria ser decapitado e esquartejado, então espalhado nos diversos locais em que tinha vivido. Sua cabeça teria sido exposta no centro de Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, onde hoje se encontra uma estátua de Tiradentes. Essa punição era uma forma da coroa portuguesa desestimular novos movimentos e amedrontar opositores do domínio português. Cerca de 100 anos depois, a figura e a história de Tiradentes passaram a ser divulgadas e celebradas pelo regime republicano que foi instituído no Brasil. Ou seja, a morte de Tiradentes foi transformada num símbolo republicano como um mártir pela luta da independência do Brasil. Tá, gente? Então, a conjuração baiana não, olha eu confundi, a conjuração mineira, ela tem uma importância histórica muito grande, tá? Por quê? Eu vou explicar. Porque a gente tem que analisar esse movimento separatista de vários ângulos, tá? Eu vou colocar aqui no chat alguns deles, que é importante vocês anotarem no caderno, para a gente pensar antes de fazer, portanto, a atividade 2 em sala para correção. Bem, ela é mais importante do que as outras? Eu acredito que todas têm o seu grau de importância. Mas a conjuração mineira, ela precisa ser destacada em alguns pontos interessantes para a época. Vamos começar aqui com alguns deles. Ó, vamos lá. Primeiro, anotem aí, ó, o teor crítico do movimento. O teor crítico do movimento. Gente, as pessoas que estavam envolvidas na conjuração mineira eram pessoas intelectualizadas, viu? Vocês viram lá. Essa é a primeira coisa. O segundo, pela primeira vez nós temos a ideia de separar, né? Separar a região, vírgula, transformando a mesma
transformando a mesma em uma república. Olha isso, tá? Gente, a república, ela está muito interligada com as ideias. Só um minutinho. Ela está muito interligada. Só um minuto. Está muito interligada com as ideias liberais. E está muito ligada também à Revolução Francesa, né? Lembrei. Está muito ligada aos valores iluministas. Gente, para você entender na época os conceitos iluministas, tinham que ser pessoas que estudaram sobre isso. E a Conjuração Mineira tinha no meio pessoas que estudaram sobre isso, né? Pessoas, então, que sabiam o que estavam fazendo. Tá? E outras coisas mais. Então, a Conjuração Mineira, ela acabou criando, mesmo ela não sabendo, né? Criando o chamado herói. Só um minuto. Ela acabou criando o chamado herói republicano, na figura, então, de Tiradentes, tá? Acabou criando um Mártir, que seria usado 100 anos depois para se pensar num herói brasileiro para fundamentar a república que estaria nascendo no Brasil depois, tá? Então, a Conjuração Mineira traz muita herança histórica para ser pensada e discutida nos dias de hoje, tá bom? E aí, aproveitando pelo menos esse período até 6h10 aqui, eu queria propor para vocês aqui em sala respondesse a atividade 2, tá? Então, a atividade 2 aqui, ó, nós temos uma leitura de imagem, tudo bem, ó? E essa imagem aqui, nota que ela é uma pintura, mas ela representa a punição de Tiradentes, né? E nós temos aqui alguns elementos que é importante vocês lerem o texto e responder pelo menos a A, tá bom? Vou deixar aqui no texto e aí no material de vocês respondam a A, pelo menos para a gente poder então fazer a correção hoje, uma correção comentada, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí de 5, 6 minutos para vocês responderem, depois o professor já corrige. Tudo bem? Beleza? E ela pôs lá para quê? Para completar lá?
Gente, eu vou aproveitar aqui, eu vou otimizar o tempo e vou fazer chamada, tá? Fazendo a chamada enquanto vocês estão lendo. Responde só a letra A aqui na sala, tá bom? Só a letra A. Vou fazer a chamada aqui. Aline, Presente. Cauã, Presente. Júlia, Henry, Júlia Alves, Letícia Colombo, Aqui. Letícia Santana, Aqui. Lucas Mariano, Aqui. Lucas Monteiro, Pedro Oliveira, Rafaela Cerqueira, Aqui. Rafaela Sanches, Sofia, Tainá, Tô aqui. Rafaela Andrade, Tô aqui. Matheus de Souza. Aqui. Muito bem. Eu vou dar uma conferida se... Deixa eu só pegar o título aqui, tá, gente? Só um minuto. Já volto lá. Deixa eu só olhar aqui se... Peraí. Deixa eu só confirmar aqui os presentes. Então, Júlia não. Henry não. Júlia Alves. Júlia Alves está aqui, ó. O nomezinho dela está aqui. Júlia Alves. Rafaela Sanches. Não. Sofia. Também não. E o Pedro. Pedro também não. Tá, só para confirmar. Deu, deu. Você sim. Já pus aqui, tá? Deu sim. Muito bem. A Júlia também pôs presença. Tá. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou corrigir. Eu vou corrigir, então. Vamos lá, então. É o seguinte, vamos ver o que ele pede aqui, ó. Vamos fazer junto essa? Tá aqui. Então ele fala o seguinte, vamos lá. Não há imagens de Tiradentes da época da Conjuração Mineira. Não se sabe como eram suas características físicas. No momento do seu enforcamento, como era de costume da época, o condenado usava um camisolão branco, cabelos e barbas
cabelos e barba raspados. No entanto, sua imagem passou a ser representada na história de outra forma. Leia o que diz a respeito do historiador Boris Fausto. Há indícios de que o grande espetáculo montado pela coroa portuguesa para intimidar a população da colônia causou o efeito oposto, mantendo viva a memória do acontecimento e e a simpatia pelos inconfidentes. A atitude de Tiradentes, assumindo toda a responsabilidade pela conspiração, a partir de certo momento do processo, e o sacrifício final facilitaram a mitificação de sua figura, logo após a proclamação da República. O 21 de abril passou a ser feriado, e Tiradentes foi cada vez mais retratado com traços semelhantes às imagens mais divulgadas de Cristo. Assim se tornou um dos poucos heróis nacional cultuado como mártir, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né? Notem que tem até aqui, né, uma cruz, né, representando Cristo aqui, e ele aqui do lado, né, numa condição semelhante aqui, né, se a gente for pensar na questão de punição, né? Então, notem que... E aí, vamos ver, então, o que diz o A. Como você respondeu ao primeiro item da sessão? Você já pensou nisso? O que mudaria em sua resposta? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, né? No primeiro, da primeira, né? Ele fala... quais razões? Ele fala das contrariedades aqui e ele vem na conjuração, né? Então, ele vem aqui e fala, né? Vamos lá. Então, ele fala, como você respondeu ao primeiro item da sessão? Você já pensou nisso? O que mudaria em sua resposta? Bem, podemos colocar aqui alguns elementos, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, no ato de punir, né? Cabeça raspada, barba feita. E em segundo, como que essa punição foi construída, tá? Construída no imaginário ou memória brasileira. Então, nós temos aqui brasileira. Então, nós temos aqui duas situações, né? Nós temos a situação para a época, o que seria verdadeiro, no sentido da condição que a pessoa é executada, e no sentido imaginário, de construção do herói na figura de Tiradentes, representado na pintura como teria acontecido. Muito diferente do que era comum acontecer na época, tá? Uma coisa para a gente perceber aí nesse sentido. A 2 ele fala, você concorda com a afirmativa do texto de que Tiradentes foi tornado um herói nacional e sua figura aproximada de Cristo? Justifique a sua resposta. Olha, a B, ela é muito pessoal, né? A B. E quando ele pergunta, você concorda? Ele já te dá margem para discordar, né? Você pode discordar, por exemplo, e dar argumentos interessantes ao discordar, né? Ao passo que você pode concordar também e dar argumentos. Então, ela não é uma questão certa ou errada, mas ela é uma pergunta argumentativa. Por isso que eu deixei como de ordem pessoal, né? Para que você, então, construa. Claro que precisa de uma leitura
uma releitura para que o seu poder de interpretação ele aumente aí nesse sentido. Tudo bem, gente? Bem, fica, né, o restante aqui. Ah, agora, olha lá, tinha confundido, né? Falei conjuração baiana, baiana veio agora. Então, aqui na próxima aula a gente já finaliza, né, o módulo, e aí continua aí as correções, aí acaba a gente falando aí muito em cima disso. Tudo bem? Olha, se vocês quiserem tentar fazer as outras questões, deixem aberto, tá? Caso queiram tentar, caso queiram se autoavaliar aí, fiquem à vontade, caso vocês queiram tentar. Tudo bem? Tranquilos? Então, por enquanto, ficamos assim com a correção comentada da A e da B, mas fica aberto aí para que vocês, então, tentem fazer, né? Tentem fazer aí num outro momento. Gente, alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo, né? Então, gente, estamos aí finalizando. Acredito que a gente tenha mais um encontro, né? Mais uma aula na semana que vem. E aí a gente vai dando sequência, lembrando que o caderno 3, ele continua depois das férias, né? Que é normal, dentro aí da normalidade aí, né? Dentro da sequência de conteúdo que vocês terão que ter. Tá bom? Deixa eu então parar a gravação aqui.